Bom, hoje, aqui no Gabinete de Portas Abertas, nós vamos ter um bate-papo muito especial com dois amigos que representam a minha região, né, a região de Anchieta, todos os bairros adjacentes, região onde a gente iniciou a nossa trajetória política, onde meu pai iniciou a sua caminhada política. Então, eu chamei aqui o Robinho e o Dafé para me ajudarem a contar essa história e para a gente bater um papo sobre as necessidades, aquilo que precisa ser feito para melhorar a nossa região, que vem sendo muito mal representada nesses últimos anos, né, por aqueles que nessa última legislatura tiveram a oportunidade de representar. Mas antes da gente falar das necessidades, Robinho e Dafé, eu queria a gente contasse um pouco essa história, né? Porque a gente que é do bairro de Anchieta, né, particularmente lá da Mariópolis, meu pai, foi o bairro onde meu pai nasceu, se criou. Então, assim, eu sempre acompanhei a trajetória dele, acompanhei e as histórias que ele contava e a nossa participação política. Então, eu me lembro que lá não tinha escola de segundo grau, e a luta que a gente teve para construir uma escola de segundo grau há mais de 2 décadas atrás, porque o jovem da região, ele, para continuar os seus estudos, tinha que ir para outro bairro ou para outra cidade da Baixada Fluminense ou mais para próximo do centro do Rio de Janeiro. Eu me lembro, na minha primeira legislatura, a indicação que eu pude fazer junto à governadora à época e ter lá instalada a FAETEC, a escola de segundo grau, que hoje está funcionando muito pouco, né? Precisa voltar a funcionar com mais velocidade. A gente pode levar a UPA 24 horas, transformar a delegacia de Ricardo de Albuquerque numa delegacia legal, manter o destacamento do corpo de bombeiros, a creche, né, o EDI, o Espaço de Desenvolvimento Infantil, que a gente pôde atuar para levar Lagoas de Ouro, as obras do bairro Maravilha, que há alguns anos foram feitas, né, na segunda gestão, na gestão anterior do prefeito Eduardo Paes, que tinha o Rafael como secretário, né, de governo. Então, assim, foram muitas obras estruturantes para nossa canalização. Há muitos anos atrás, no primeiro mandato do meu pai, a canalização do Rio Pavuna, né, que faz a divisa da cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Nilópolis, né, na Baixada Fluminense. Então, a gente lembrar de tudo isso, Robinho, nesses últimos anos, né, que eu e o Rafael ficamos fora do mandato, né, aqueles que tiveram a oportunidade de exercer um mandato, estão tendo essa oportunidade de representar a região, fizeram muito pouco, né, apequenaram a atuação política, né, uma atuação política sem grandeza, sem a grandeza que a gente espera para a nossa região. Mas eu queria, Dafé, vou começar por você. Você foi administrador regional de Anchieta, tem uma trajetória grande de atuação política. Queria que você contasse um pouco da tua história, como é que você iniciou a tua trajetória de liderança comunitária, de liderança política, e como é que foi a tua história conosco, né, com o nosso grupo político. E depois você conta a nova história, mas agora vai contar a velha história. E depois a gente vai para o Robinho, depois eu vou perguntar para o Robinho. Maravilha. Para mim é uma grande satisfação poder estar relembrando como começou a história do Dafé. A história do Dafé começou a fazer um trabalho social, se preocupando com as crianças da região, né? A qual muitos sabem até que eu investi muito no Conselho Tutelar. Eu vejo o descaso das autoridades voltado à infância e à juventude, e ali onde minha esposa, junto à população, junto ao nosso trabalho, nos ajudou, elegemos nossos conselheiros tutelar, todos os mandatos desde quando nós começamos esse trabalho. E o que me chegou, né, também junto à família, foi quando abraçou, né, a causa da nossa população. Por exemplo, o nosso bairro é um bairro que era, naquele momento, um pouco desapercebido pelas autoridades, e quando eu vi
ali a oportunidade de estar junto à família Pisciani, né? Ali a família Pisciani me concedeu a oportunidade de estar ali na região administrativa, 22ª de Anchieta, e nós conseguimos fazer um trabalho lindo, né? Onde até se criou o nome de uma nova história, né? Através da família Pisciani, que criou o trabalho A Nova História, porque tudo se fez novo dentro da região. E tudo eu vim agradecer à família, que ali nós começamos a apresentar as dificuldades, a necessidade do poder público junto à família, e onde a família interviu e as coisas aconteceram, né? Como nosso amigo falou agora da ED, né? Eu tenho também que ressaltar a ED ali do Santa de Virgem, na Rua Gênova, que foi no mandato, na gestão da família que a coisa aconteceu, né? E a minha história começou... regularização dos títulos lá do Santa de Virgem, né? Parque Esperança, né? Foi tudo Alcobaça, Cavaleiro da Esperança, Criança Esperança, Final Feliz, né? Então foi através da família que se iniciou numa história na minha vida. Bom, Robinho disputou em 2020 a eleição para vereador, foi o candidato mais votado na Mariópolis, né? No nosso berço, né, Robinho? Na nossa casa. Em casa a gente não perde jogo, não. O Robinho honrou ali as nossas propostas, a nossa representação junto à população, e teve esse abraço grande, né, da população da nossa região, em especial da Mariópolis. Eu não queria, Robinho, que você contasse um pouco também a tua trajetória, como é que começou esse trabalho aí junto com o nosso grupo, que é um grupo muito grande na região, com muitas lideranças expressivas, com muitas pessoas que têm muito serviço prestado ao povo de Anchieta. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua vivência e da tua experiência. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade que nós temos aqui de falar um pouco mais sobre os problemas relacionados à nossa sociedade, à nossa comunidade. Te agradecer por esse convite, agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui de poder estar falando um pouco do trabalho, um pouco do que a gente quer realizar. E eu vou resumir aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu, na verdade, olhava a política meio que de lado. Eu não me interessava muito pela política. Eu passei a me interessar depois que aconteceu algo na minha família. Eu tive um irmão que foi assassinado no Natal de 2004. Então, aquilo ali mexeu dentro de mim. Falei, eu tenho dois caminhos a percorrer. Eu cometo vingança, que era a coisa mais óbvia, mais natural, ou eu me vingo de outra forma, que foi o que eu escolhi. A gente começou a trabalhar com projetos sociais, com crianças, um professor de karatê, que é o Cláudio, que começamos lá atrás, em 2005, e a gente começou a trabalhar, a desenvolver esse trabalho, e eu fui gostando disso, e me tornei presidente da Associação de Moradores, com a Fazenda Velha. Então eu comecei a gostar do social, comecei a gostar de fazer trabalho social na comunidade, e aquilo ali aquilo vai contaminando a gente, vai preenchendo a gente. Então eu comecei a despontar, ia para o Ceasa buscar peixe, ia buscar legume, ia distribuir nas comunidades que adjacentes no Tatão, que a gente conhecia muita gente que precisava muito desse alimento. Da Fé também fez muito trabalho nesse sentido. E eu comecei a gostar. Só que eu entendi que o trabalho social e a política, eles têm que andar lado a lado, porque você não consegue caminhar sozinho. Em nada na vida você consegue caminhar sozinho. Eu entendi isso e eu comecei a gostar de política ainda mais. E eu teve uma ocasião até que teve uma reunião lá no Galpão e falaram assim, que o Robinho era oposição. O Robinho é da Fazenda Velha, mas ele é oposição a gente. O vereador da época, eu falei, eu não sou oposição a eles. Só que eu tenho uma forma diferente de ver política. E eu era visto, curiosamente, eu era visto como oposição ao grupo. Mas eu nunca fui oposição ao grupo. Só que eu tinha um ponto de vista diferente de ver a política, como é que era feita na região. Então, em 2013, eu estava no Detran, eu entrei para o Detran em 2009, fui chefe do Detran de Neópolis por 9 anos.
recebi 11 certificados de excelência no atendimento, fui o funcionário mais elogiado de todo o estado, e eu tive o prazer de ser convidado para uma reunião com você e o Rafael lá no Galpão, em 2013. Eu fui, e vocês pediram para que eu retornasse. Outro dia o Rafael era secretário de habitação, eu fui para a Secretaria de Habitação, conversei com o Rafael, e ele me fez um convite, se eu queria participar do grupo. Eu falei, Rafa, primeiro eu preciso mostrar a que eu venho, eu preciso mostrar para vocês que eu realmente quero trabalhar nesse grupo e fazer diferente. Quero trabalhar pela comunidade, pela região, quero representar a família Pisciani na nossa região. Então assim eu fui aceito, nós disputamos a eleição em 2014, nós disputamos a eleição para vereador e nós disputamos, estou falando conforme o grupo, em 2018 e 2020 eu tive a ajuda do partido para ser candidato a vereador pelo MDB. E eu aprendi uma coisa com o Pisciani, que às vezes a gente perde nas urnas, mas ganha politicamente. E ele falava isso sempre, a gente pode ter perdido nas urnas, mas a gente venceu politicamente, porque crescemos como pessoa, aprendemos como funciona, que não é fácil. E nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre isso, sobre o que a gente pode fazer pela região, pode somar pela região, a representação, que a nossa região precisa muito. Albin, o que eu sinto falta hoje na região, independente da questão eleitoral, né, nosso grupo é um grupo muito vitorioso, já venceu muitas eleições, já perdemos algumas, porque na política você ganha, né, a eleição você pode ganhar ou pode perder. A gente muito mais ganhou do que perdeu. Mas independente disso, o que eu sinto falta na região hoje é de grandeza política. A gente sempre conseguiu, e acho que a população começa a compreender isso, que não pode ter qualquer representação, tem que ter uma representação de qualidade, porque a gente não quer qualquer serviço público, a gente quer os melhores serviços para a nossa região. E eu, quando comecei, né, disputei minha primeira eleição, eu acho que ajudei a fazer uma junção importante. Porque o meu pai, quando iniciou, né, a sua trajetória, durante os seus primeiros anos de atuação política, a gente tinha uma rivalidade, né, rivalidade política, com outro grande político da região, que era o doutor Ivani de Mello, que foi um grande vereador, um excelente deputado, um homem que de fato honrava a representação da nossa região, assim como meu pai honrou. E quando eu disputei minha primeira eleição em 2002, eu recebi um recado, né, de um companheiro nosso que disse: olha, o doutor Ivani manifestou a possibilidade de te apoiar. E aquilo me deixou surpreso pela rivalidade que a gente sempre teve, mas eu fui à casa dele, ele me recebeu junto com a sua família extraordinariamente bem, e a partir dali a gente fez uma junção da nossa atuação política, mas com e a partir daí eu conquistei meu primeiro mandato, pude exercer 4 mandatos, 5 legislaturas consecutivas, ter sido secretário de Estado, ministro de Estado, e sempre tive um orgulho muito grande. Onde eu passei, todos os cargos que eu passei, eu sempre frisei que eu era de Anchieta, que eu representava aquela região, que aquela era a nossa origem. Falei disso em todos os cantos, falei disso no mundo inteiro, como ministro do esporte, em cada canto que eu fui representando o Brasil, eu sempre lembrei a minha origem em Anchieta, e a gente fazia, e por isso a gente pôde levar tanta coisa positiva para a nossa região. E isso, infelizmente, né, esses últimos 4 anos em que a gente não exerceu continuamente o mandato, eu até exerci por um período, mas por um período curto, não exercemos continuamente o mandato, outras pessoas da região exerceram e tiveram a oportunidade de se firmar como lideranças expressivas, mas não, a meu ver, não ficaram à altura da região. Por isso a gente hoje
quer voltar a fazer esse debate, quer voltar a discutir o futuro da nossa região. E para falar do futuro da nossa região, a gente vai voltar na segunda parte dessa entrevista.